Ontem tivemos aí, eu acho que a formalização, mais uma vez, do racha, que o sino já estava óbvio para todo mundo. Eu acho que ainda não estava para todo mundo. Eu acho que mesmo depois do que aconteceu ontem, as pessoas ainda acharão que, besteira, se resolve aí, bate um papo. E as coisas não são tão simples assim. É que saiu inclusive na imprensa, a imprensa noticiou o ocorrido. Briga de Nicolas e Eduardo Bolsonaro ganha novo capítulo. Holofotes e fama te fizeram mal. Filho do ex-presidente acusa o deputado de desrespeitar sua família e dar visibilidade a quem deseja a morte do seu pai. Subtítulo forte da Veja. Aí o Vinícius comenta, né? Estou com o Eduardo nessa briga. Holofotes fizeram muito mal ao Nicolas e ele se perdeu em um personagem. Deseja poder para obtê-lo, precisa destruir o bolsonarismo. O que foi que Eduardo disse? Eu podia colocar aqui já na sequência o que o Eduardo falou, onde gerou esse processo, mas eu tenho que começar a história de outro ponto. E vai fazer sentido pra vocês. Eu não vou deixar nada de fora. Vou mostrar tudo o que aconteceu, como aconteceu, mas nem toda a história é mais fácil de contar pelo início. Vamos pelo fim. Essa interação aqui do Alan dos Santos com o Constantino, né, o Pampers, diz muito. Vocês vão entender. E depois disso aqui a gente vai voltar um pouco no tempo antes da confusão do Nicolas com o Eduardo. E garanto, me dá aí uns 10 minutinhos, que na hora que a chave virar, aí você vai entender porque esse vídeo virou um dossiê. Me aguarde. Mas vamos lá. Depois da confusão, o Constantino resolveu fazer um comentário. Tá óbvio que foi depois da confusão, porque ele fala assim, ó. Eduardo Bolsonaro passa sermão no Nicolas, praticamente o chamando de traidor por uma risada. Por uma risada? Só por causa disso? Não está proibido rir no Brasil? Proibido rir é um crime agora, não pode mais rir, inimigo do humor. Uma risada no post do Grimaldo. Tobias Panqueca. Mas o mesmo Eduardo defende publicamente o Kim Paim, cuja patota chama o Nicolas de bezerro de ouro ou coisa pior todo santo dia. Eu não gosto desse termo bezerro de ouro. Eu chamo ele de Beyoncé de Ouro Preto. Beyoncé é uma grande estrela, né? E Ouro Preto porque é de Minas Gerais. Nicolas, o maior influenciador de direita, é inimigo, mas alianças com Moro, André Marinho e até Ciro Gomes são necessárias. Não é pelo Brasil coisa alguma, nem mesmo pela eleição do Flávio, que já pediu união. É para ter o controle da direita e do PL. E eu e muita gente boa, conservadores de longa data, estamos ficando bem cansados disso. Bom, eu achava que o Constantino era liberal, ele repete isso incessantemente, é um liberal clássico. Agora ele vestiu a fantasia de conservador. E aí o Alan, em uma única linha, deixa bem claro, não foi por causa de risada. Você sabe disso. Por que o Constantino precisa mentir? Por que mentir e falar que foi por causa de uma risada? Proibido rir? É proibido o humor? Eduardo quer criminalizar o humor no Brasil? Antes de observarmos o post do Eduardo, temos que voltar um pouquinho no tempo. E voltar um pouquinho no tempo é o quê? Quero relembrar o que acabou de acontecer 2 dias atrás, o que Nicolas fez contra mim, não para falar do meu caso, me projetar nem nada. Temos que falar desse caso. Este caso é sobre o caso do Eduardo. Acredite. O que foi que aconteceu se você caiu aqui de paraquedas? Dia 2. Pra mim já era dia 3, aqui não foi caso fuso horário. Eu acordei de manhã, eu vi essa postagem, né, do Mafinha, que tem aqui um print da Campanholo com um cara que eu nem sabia quem era, Pedro Melo, onde ela falava que ela era a única mulher de direita em Santa Catarina. Eu falei, pô, isso aqui é um absurdo. Eu falei, pô, ataque baixo demais na Carol de Tony, na Júlia Zanata. Tem coisa que não dá pra ficar calado. As coisas chegaram nesse ponto porque muita gente não quis brigar. Por conta do meu comentário, um dos lacaios do Nicolas, perfil Ítalo Marcinho, postou um vídeo editado onde eles retiraram essa parte. Estava aqui, única mulher de Santa Catarina. E aí, a turma do Nicolas, né, com o endosso do Nicolas, porque Nicolas compartilha. E eu estou trazendo essa postagem aqui exatamente pelo compartilhamento. O compartilhamento é chave. Por isso que eu quis fazer esse caso. É um padrão. Me chamando de rato e mentiroso. E que a turma do quinto elemento é o quinto excremento. Aí o que foi que aconteceu? Depois disso, o Mafinha postou o vídeo original, sem o recorte manipulado pela turma do Nicolas. E a coisa ficou tão feia, as críticas ficaram tão intensas em relação ao Ítalo Marcinho, que ele assumiu. O vídeo que postei foi tirado direto do Instagram do cara. Não sabia que ele havia editado para tirar a parte da tal fala. E Nicolas, conhece muito bem o Pedro, sabia do que estava acontecendo e endossou um ataque. Eu sou um rato e mentiroso. E a própria pessoa que fez o ataque, endossado pelo Nicolas, confessa que foi uma armação. Vamos lá. Depois de ficar feia a situação, eu falei Pedro Melo, não é Paulo Melo. Ele grava um vídeo, ao invés de se desculpar pela safadeza, ele dobra a aposta. Grava um vídeo pra dizer sobre é hora de união pra derrotar o PT. Chega dessa galera ficar atacando a própria direita.
Como sempre, esse papo de unir a direita só serve pra safado se blindar. Só por causa disso. Só quem pode ver, toda vez que alguém fala em união da direita, é quando essa pessoa aprontou alguma coisa, foi desmascarada, descoberta, está sendo criticada e ela levanta o escudo da união da direita para cessar as críticas. Aí, ele vem falar que eu estou mais atrapalhando que ajudando. O Júnior Zap até comenta, né? Em vez do tal Paulo Melo pedir desculpas pelo que fez, manipular um vídeo, deixar aí toda a confusão, né? Ser implementada com o apoio do Nicolas, ele age igual o Lula, tenta terceirizar a culpa ao mensageiro, usando a minha foto, né? Que eu expus a cagada que eles fizeram. De bônus, o Nicolas endossa o conteúdo compartilhando. Fala de Nicolas. Não basta o Nicolas me chamar de rato, me chamar de mentiroso, ser desmascarado, eles dobram a aposta e o Nicolas vai compartilhar. O errado sou eu. Não quero só relembrar. Eu não só estou querendo relembrar meu caso. Existe exatamente essa questão. O Nicolas está comentando. O Paulo Melo mal utilizava o seu Twitter. Não se preocupava com nada. O Nicolas fez questão de entrar na situação para ajudar. Por quê? Porque ele é o candidato do Nicolas. Ele ainda tentou justificar a fala da Campaiolo. Campaiolo falou em Santa Catarina, não de Santa Catarina. Em é igual no parlamento estadual onde ela atua. É que explicação maluca, né? A Atsuki fala, ô Paulo, amigo da Ana veio se manifestar. Cara, você tem noção que ao usar a justificativa da língua portuguesa, você acabou de confirmar que o vídeo foi editado? Pra que editar o vídeo, Paulo? Pra quê? Pra que essa manipulação? Se esse era o problema, algo tão bobo e facilmente explicável, por que excluíram o original, retiraram essa parte e republicaram? Brincar com a inteligência de todas as pessoas que já estão indignadas não é uma boa ideia. Isso daqui tava pra gente comentar no vídeo ontem. Não deu tempo de comentar no vídeo ontem e foi bom. Até antes da treta, né, antes dessa exposição do Paulo, fui nas redes sociais dele pesquisar pelo termo Flávio Bolsonaro. Ele nunca... Não foi nem o termo Flávio Bolsonaro. Pensar sobre o Flávio. Só tem essas postagens. Ou você é preguiçosa ou mal intencionada. Vai ver que tem muito conteúdo falando do Flávio. Qual conteúdo? Só tem essa postagem aqui, ó. Se a Marina tá magrinha, então trabalhar, então o Flávio Dino não faz nada da vida. Aí você ainda aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui ainda aberto o post dele. Olha. Aqui. Flávio. Ô, diacho. Nessa lupa aqui. Flávio. Aí. Ali, você vê, foi aqui só das últimas horas, depois da treta. Mas, conteúdo mesmo em relação ao Flávio, nenhum, zero. Aí ele é mais ativo no Instagram, deixa eu ver se ele coloca o Instagram aqui. Não coloca. Então deixa eu abrir aqui pra vocês, pra gente olhar o Instagram. Ele falou que faz muita campanha pro Flávio. Cadê o Flávio? Ah, daqui, ó. Pedindo pra parar com picuinha com o inimigo do PT. Ele usa o Flávio pra se blindar de críticas, tá? Vídeo do Nicolas tem vários, né? Da Campaiolo também. Até o Moro já tá colando no Moro, chupando os ovos do Moro, Lula. Cadê o Flávio, gente? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio, pessoal? Onde que tá o Flávio, gente? Cadê, pessoal? Não é possível que não tem nenhum vídeo do Flávio Bolsonaro. Caraca, velho. Acho que não tem nenhum, viu? É, viu? Mas ele defende muito o Flávio. Ai, que engraçado, eu não tive essa postagem. Ele agradece os 200 mil seguidores e faz questão de colocar os seus padrinhos. Aí tá o Guilherme Kilter aqui, ó, que curioso, viu? Mas ele faz uma campanha forte para o Flávio, viu, pessoal? Muito conteúdo, muito conteúdo pro Flávio. Nossa. Como tem conteúdo? Ah, aqui, ó, pronto. Achei a cara do Flávio, uma postagem. É. Tá bom. Você tá entendendo? É um padrão. Os ovos do Moro, Lula. Cadê o Flávio, gente? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio, pessoal? Onde que tá o Flávio, gente? Cadê, pessoal? Não é possível que não tem nenhum vídeo do Flávio Bolsonaro. Caraca, velho. Acho que não tem nenhum, viu? É, viu? Mas ele defende muito o Flávio. Ai, que engraçado, eu não tive essa postagem. Ele agradece os 200 mil seguidores e faz questão de colocar os seus padrinhos. Aí tá o Guilherme Kilter aqui, ó, que curioso, viu? Mas ele faz uma campanha forte para o Flávio, viu, pessoal? Muito conteúdo, muito conteúdo pro Flávio. Nossa. Como tem conteúdo? Ah, aqui, ó, pronto. Achei a cara do Flávio, uma postagem. É. Tá bom. Você tá entendendo? É um padrão. Todas as pessoas que o Nicolas apoia não fazem campanha para o Flávio. Tô falando, eu não tô dando esse caso só pra comentar desse caso. Aqui a coisa começa a ficar curiosa. Por quê? Estava vendo na minha live ontem, quando de repente a Blanca manda esse superchat. Paulo Melo é presidente do Instituto Luzeiro
E uma vez por mês é realizado um grupo de leitura aqui em Curitiba. Escolhe um livro para discutir sobre o tema e sabe quem dirige a reunião? Quem? Tobias Panqueca. Eu falei, não acredito. Como assim? O candidato do Nicolas no Paraná, que manipulou o vídeo, que o Nicolas endossou para me chamar de rato e mentiroso, e o vídeo, e o que eu comentei era verdadeiro. E você já deu pra vista ali pelo comentário do Constantino, que Eduardo se incomodou com o riso do Nicolas num post do Tobias Panqueca, o Silvio Grimaldo. Aí o Silvio Grimaldo aqui aparece no instituto que o Paulo preside. Já percebeu que o ciclo fechou, né? Já percebeu que já tem uma certa união de jogadores. A triangulação. Nicolas, Tobias, Paulo. Nicolas, Tobias, Paulo. Nicolas, Tobias, Paulo. E o que Nicolas mais gosta, dinheiro. Depois de Sérgio Santana, Nicolas nunca mais foi o mesmo. Você vê lá o Instituto Luzeiro, realmente, presidente, Paulo Paraná. E rapaz, a foto do Tobias Panqueca aqui, a Emília. E ó, só investimentos de 200 conto, mais investimento de 260, mais investimento de 75. Todo mundo, todo dia um cacauzinho a mais. Mas, velho, né? Tudo livro vai ganhar um livro aí também, tudo mais. Principalmente é da própria editora do Tobias, né? Ele tem a vida editorial. Parece que temos aí um baita de um trabalho de base bem feito, bem remunerado, né? Porque é muita leitura e muito conhecimento. Falei, que curioso isso. Vi que a coisa começou a se encontrar, né? E aqui só pra mostrar o perfil dele, que eu bati um print pra notar que faltam postagens em relação, né, ao Flávio Bolsonaro. Mas enfim, tá aqui a postagem. O Tobias Panqueca e boleta junto com o candidato do Nicolas. Eduardo compartilhou um vídeo meu. Foi o que eu tava repercutindo no tweet dele, onde ele denunciava que outro aliado do Nicolas, dono da página Space Liberdade, declarou que não votará no Flávio. Mas no segundo turno, qualquer um contra Lula. Mas não votará no Flávio. E ele utiliza a página dele, né, sempre a fazer ataques ardilosos contra o bolsonarismo. Aí Eduardo compartilhou o recorte falando o seguinte: denunciei que o Spaces Liberdades não votará em Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Adivinha quem prontamente compartilhou? Ele não fala nem o nome. Aí o Tobias Panqueca coloca ali um print do Nicolas, e é aqui que vem a malvadeza. Lula provoca Trump e diz que Pix é do Brasil. Aí a Beyoncé de Ouro Preto disse, sim, foi o Bolsonaro que concretizou o Pix para os brasileiros, Larápio. Aí o Tobias diz, o post compartilhado contra o Lula e em defesa do pai do rapaz. E aí o Nicolas dá risada, kkkkkk. Eu não sei se foi esse o único compartilhamento do Nicolas no dia ou não, mas eu tenho certeza que isso não vem ao caso. Porque essa risadinha não é a primeira, o kkkk não é o primeiro, e segue um padrão. Vocês vão perceber já já, e vocês vão entender porque eu quis trazer, inclusive, lembrar como foi feita a postagem e falar, né, do Ítalo Marcinho, que foi o veículo que o Nicolas utilizou. O que Eduardo escreveu pro Nicolas? Risinho de deboche pra mim, Nicolas. Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Eu demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte do meu pai, quem comemora a prisão dele, a todos os que odeiam a mim e a minha família. Para mim, essa é a parte central do comentário do Eduardo. Utilizar o algoritmo das redes, o engajamento para dar visibilidade. Será que essas interações são aleatórias? Com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoiou você quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente. Eu realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando, o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos. Mas meses se passaram e você continua colocando Flávio numa espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado. O grupo do Nicolas só compartilha os vídeos onde o Flávio entra em campo pedindo vamos parar, vamos unir a direita. Não bastasse isso, continua dando projeção a figuras abjetas, como Silvio Grimaldo, que odeiam a minha família. É triste de ver, mas espero que caia na real. A eleição de Flávio não é um capricho da minha família, mas a única chance real de acabarmos com um regime que persegue senhorinhas e cidadãos inocentes. Afaste-se desse tipo de gente que apenas rebaixa a sua história até aqui. E você vê que, pelo menos com o Grimaldo, não se trata apenas de um kkk e visibilidade num perfil na internet, mas já começa a ter um vínculo através de um instituto, que tem clube do livro, que o Grimaldo é dono de editora. Você começa a ver que tem algo a mais. Aí, nesse comentário do Eduardo,
O Mário Frias escreveu uma parada que ele vai se debruçar um pouco mais nessa parada do algoritmo. Essa é a parte interessante. O Poder 360 até publicou nota sobre isso, né? Frias critica Nicolas por promover opositores do bolsonarismo nas redes. Aí você fala, mas como assim? Como assim? Calma, que o KKK não é aleatório e eu não comecei o vídeo com o meu caso à toa. Foi pra falar do Eduardo. O Vinícius comenta assim, ó. Mário Frias sempre trazendo a verdade ao público e sendo um defensor implacável de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Expôs uma verdade que muitos já haviam percebido. Nicolas promove pessoas que odeiam Jair Bolsonaro, seus filhos e o bolsonarismo. Isso não é papel de aliado. Esse é um comentário que vocês encontram nas redes sociais, muita gente falando. E outro ponto. Normalmente você vai perceber isso daqui no Twitter. As pessoas que não acompanham o que acontece no Twitter ficam sempre de fora da situação. No Instagram é Nárnia. Tudo lindo, maravilhoso, conto de fadas. A confusão tá no Twitter. Quem não tá lá, não vê, porque uma parte também dos canais de direita não vai comentar muito sobre isso. Quem não tá lá, não vê, porque uma parte também dos canais de direita não vai comentar muito sobre isso. O que é que o Mário Frias escreveu? Ele já explica aqui um pouco da dinâmica. Eu vou trazer uma explicação, eu vou trazer exemplos e depois eu vou trazer uma explicação que eu acho que tá um pouco mais organizada. Quem acha que Eduardo está procurando picuinhas por bobagem não entende como funcionam as redes sociais. Como assim, Mário? Há um bom tempo que Nicolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo. Óbvio, ele não faz de forma aberta. Ele pega uma postagem contra o PT, ou que não tenha crítica aberta ao bolsonarismo, e comenta e curte. Isso te parece inofensivo, não é mesmo? Mas, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o Nicolas faz isso, ele pega o seu imenso engajamento e empresta a essa pessoa que está pregando o voto nulo ou difamando a família Bolsonaro em outras postagens. É tão eficiente quanto fazer patrocínio pago. Na prática, Nicolas está treinando o algoritmo para dar relevância aos adversários do Bolsonaro. O que ele faz? Ele compartilha o Space Liberdade, falando mal do PT. As pessoas que não entendem muito, tá ali na rede social, meio boca aberta, esse perfil aqui foi comparado pelo Nicolas, o Nicolas eu gosto dele, eu vejo ele como uma liderança, logo eu vou seguir o perfil, porque é quase com a recomendação do Nicolas. O cara tá ali, né, 2 postagens em relação ao Lula, aí uma postagem meio safadinha, sabe? Você fala, pô, que postagem safadinha desse perfil, sabe? Aí o cara fica meio assim e ele começa a receber umas postagens safadinhas. Daqui a pouco ele nem percebe, já tá, né, tomando uma pernada. Pra trazer um exemplo, acho que foi em novembro de 2000 que essa viagem o Nicolas não ia. Aí o que é que a turma do Space Liberdade aprontou? Veja só. Eles fizeram em 2025 a campanha dizendo que comissões não serviam pra nada. Por isso que era melhor a direita perder, né, todos os cargos e lançar um candidato só pra perder de pé. Ao invés de apoiar o Gumota, mesmo o Gumota já estando eleito. Ou seja, a direita ia ficar sem a Credem, por exemplo, e Eduardo iria assumir, e o PT ficou maluco, e a perseguição contra Eduardo começa exatamente por conta disso. E outras comissões, né? Aí, o Space, que nunca liga para esse tipo de coisa, porque Eduardo foi para os Estados Unidos, aí faz a postagem. A Câmara dos Deputados funcionará normalmente no dia de amanhã. Os parlamentares estavam indo para os Estados Unidos. Aí eles falam isso e depois entravam em contato com o princeso. Luiz Felipe rejeita convite de comemoração dos republicanos pós-eleições no Fort Lauderdale, na Flórida. Segundo sua assessoria, o deputado considera prioridade neste momento a agenda de comissões na Câmara e articulação política com sua base. Você entende? A malvadeza, né? Porque tá vendo? Tem trabalho e vocês estão de férias. Então, assim, ele é um perfil que vai, né? Criando aquele floreio contra o PT, mas não vai. Surge uma situaçãozinha de forma ardilosa. Coloca-se uma crítica safada, vagabunda, contra os Bolsonaros. Ele odeia esse perfil, que é o Kevin O'Donnell, ele odeia Bolsonaro, odeia Eduardo, Flávio. Não gosta de ninguém da família. E tá certo pelo Nicolas. Mas Nicolas vai compartilhar esses comentários contra o Eduardo? Não. Ele não compartilha essa postagem. Ele compartilha outras. O Nicolas também participa com Space, com esse pessoal. Mas vamos continuar, que vai ficar melhor. Quem é leigo em comunicação de rede social não consegue entender isso, pois não sabe como funciona a entrega de conteúdo pelo algoritmo. Nicolas pode ser muita coisa, mas ele não é burro. Sabe muito bem como funcionam as redes sociais e sabe qual é a consequência dele interagir com os adversários do bolsonarismo. Esse papo de falar fora da bolha é só desculpa para enganar trouxa, para ele poder dar esteroides nas redes sociais de todos os difamadores do bolsonarismo sem ser incomodado. Eduardo está expondo apenas o que todos nós já falamos e sabemos no privado. Nada mais. Lembra do Ítalo Marcinho? O Nicolas compartilha. Nicolas não compartilha ninguém, mas ele compartilha o Marcinho. Olha o Marcinho. Nicolas entrega para as pessoas o Marcinho me chamando mentiroso, rato, excremento, com vídeo manipulado. Mas quem é o Marcinho? É o cara que, você vê aqui, ó, 20 de novembro de 2025. Errado foi seu pai que indicou 2 amebas com a desculpa que o Senado não aprovaria. Fraco, frouxo, covarde. Mendonça quase não foi aprovado.
Foi a pior votação da história da República. 48 votos. Isso porque o Mendonça ainda é da direita, né? Então, o Nicolas dá o endosso, a pessoa começa a seguir e depois começa a ser bombardeado por esse tipo de conteúdo. Não sobra dúvida que é o Marcinho, né? Votei no Frouxonaro, né? Chama o seu dono de frouxo, o governo Frouxonaro ia muito bem. Isso aqui aconteceu ontem. O Space Liberdade coloca um recorte do Jordi. Deputado Carlos Jordi diz: candidatos que não apoiaram impeachment não merecem o voto do povo, tudo mais. Aí vem um amigo do Tobias Panqueca, o Bruno Dornelles. É por isso que jogaram o Jordi na lista de traidores? Cara, o que está vindo dessa direita FDP? Aí o Nicolas aparece para comentar, porque é uma postagem que tá defendendo o Jordi. Tá defendendo um cara que, se for pro Senado, vai votar a favor do impeachment. Aí ele dá o aval, ainda levanta a possibilidade aí. Quem que tá safadeando o Jordi? Será que é o Eduardo Bolsonaro? Será que é o próprio Bolsonaro? Mas depende disso, né? O Jordi é um cara fiel ao Bolsonaro, desde quando se candidatou pra vereador e tudo mais. Aí o cara vem e fala: não, esse Bruno deve ser gente boa, né? O Nicolas tá conversando aqui com eles, estão do mesmo lado. No mesmo dia, o Bruno vai em defesa do Jordi, o Bruno tá ali, ó. Compartilha um perfil que diz que Carluxo e Eduardo Bolsonaro criou uma lista de traidores aonde o bolsonarismo tem que destruir. Eles criaram uma lista de destruição. Isso aqui é a tese do gabinete do ódio, Alexandre de Moraes. Então, Nicolas eleva um perfil que o cara vê no... Pô, tá defendendo o Jordi, eu também defendo o Jordi. Daqui a pouco tu tá recebendo esse tipo de conteúdo no timeline. Olha lá, ó. Você viu o que o Eduardo fez? Olha, eu diria... O Bruno Dornelles é um jurista, eu acho que ele é jurista, mas ele parece um cara letrado. Seria muito melhor se ele, junto com o seu amigo Nicolas, se Nicolas luta pela verdade, enfim, ligasse para Alexandre de Moraes e mandasse prender, porque isso aqui acho que é crime. Eduardo e Carlos criaram uma lista para destruir pessoas, é crime. Já tem um gabinete do ódio, já estão sendo investigados. Isso aqui realmente é verdade, né? Isso aqui Nicolas não vai desmentir. Óbvio que isso aqui é mentira. Aí o João 32 coloca, né? Mais uma coincidência, né? Rapaz, Nicolas acaba de replicar um perfil que acusa falsamente Eduardo e Carlos de montagem de uma lista de traidores. Cara, é um padrão. Mas foi essa postagem que me pegou. Que vai acontecer uma coisa, eu nem lembro. Olha o kkkkkk. Agora é oficial, o Pablo Marçal voltou a ser patriota na Austrália. Alan dos Panos, o nome desse perfil. Eu não defendi o Pablo Marçal em momento nenhum. Eu falei que se o Pablo Marçal quiser apoiar o Flávio, ok. Quiser dar os seus votos, ok, o engajamento, ok. Eu não quero nenhuma proximidade com o Pablo Marçal. Acho ele um farsante por tudo que ele fez, pelas mentiras que ele contou, pelo lado falso, pela aquela mentira da carta do Trump, sabe, pelo comportamento dele, por ter chamado o Bolsonaro de vagabundo, com o endosso do Nicolas, também aconteceu lá no Instagram, muita gente não viu na época. Enfim, e o Nicolas riu. Então assim, o Nicolas sempre interage com esse tipo de perfil. Quem é o Alan dos Panos? Atlas de junho de 2025, chegamos a falar sobre o Alan dos Panos, algumas coisas que ele aprontou, relembrando, né? Aí você vê, né? 2 de julho de 2025. Eike pai, viu o mito com o Deltan e o Quinto na manifestação? Não ia mais falar, tudo mais. Aí eu começo a relembrar, né? Prenderam o Gilson, mas eu tenho uma solução. Prestam pra ele cantar Pink Floyd na cadeia. Garanto que soltam na hora. Debochando da prisão do Gilson. Prisão ilegal. Prisão totalmente ilegal, mas é motivo pra deboche, né? Gilson, aquele que pediu o Pix pro Mito pro Bananinha, foi preso. Será que o Mito e o Bananinha vão retribuir com o Pix pra ele? Ou vai ser o clássico... Aqui tem que continuar pra ver o Twitter. Eduardo Bolsonaro chora e diz que fugiu com medo de ser preso por Alexandre de Moraes. Minha mulher tendo que me visitar na cadeia. Sabe o que foi isso que aconteceu? Coloquei a postagem do Felipe Martins, né? A Polícia Federal prende Sorocabeno, né? 8 de fevereiro de 2024. Vê como é um antagonista. Tá na hora. A Polícia Federal prendeu Felipe Martins, mais conhecido como Bundita. Este é o perfil que Nicolas entrou em engajamento. Felipe Martins não é apenas aquele que entregou uma minuta de golpe. Ele era o organizador por trás de todos os ataques de perfis e bots, o organizador do negacionismo na pandemia. É para esse tipo de perfil que Nicolas entra em engajamento. Você percebe que é um padrão? São sempre esses perfis, esse tipo de perfil que odeia a família Bolsonaro. O Nicolas interage na postagem bobinha, uma postagem contra o Lula, uma postagem de piada, mas sempre são perfis que estão contra a família Bolsonaro como um todo. E o Felipe Martins não curtia essa parada supremacista, né? Ele quer dar o... Enfim, só porque o Felipe Martins usava esse tipo de emoji. Esse patriota que organizava as cornociatas está contando os dias para comemorar a prisão do Mito. Quando um patriota acorda da idolatria, a revolta é grande. Esse é o tipo de perfil que o Nicolas dá engajamento. É um padrão. É realmente um padrão. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui, eu não tenho nenhum conhecimento de Photoshop, nada. Não sei usar esse aplicativo de edição, não. Mas eu sei usar o ChatGPT.
Aí eu peguei mais ou menos um texto que eu já tinha escrito, mais ou menos algumas ideias do Mário Frias. Eu resolvi colocar isso aqui em termos de um ciclo, pra vocês entenderem, porque é um ciclo que se retroalimenta. É um ciclo assim, hermético, fechadinho. Isso aqui foi até deixar PPT o meio. Ciclo de influência que se retroalimenta. Em 3 ediçãozinhas aqui, no início ficou mais ou menos, depois ficou quase 100%, depois eu falei, não, muda isso aqui que vai ficar bom. Deputado com grande alcance. Pode ser qualquer um. Exemplo, seu Nicolas. Milhões de seguidores e alto poder de influência. Compartilhe um post selecionado. Geralmente de perfis de direita que criticam Lula. É o ponto de entrada. Olha, o Lula está destruindo o país. Seleção estratégica. Entre os compartilhamentos estão perfis que são de direita e críticos do Lula, mas que muitas vezes adotam um tom ambíguo ou crítico a outras lideranças da direita, em especial Bolsonaro. Possível objetivo, reposicionar-se como nova liderança ao abrir espaço e enfraquecer rivais do próprio campo. Aí vai o 3. Seguidores interpretam como validação. Bom, se o Nicolas compartilhou, esse perfil deve ser confiável. O Nicolas é muito inteligente. Aí vem a migração de audiência. Pessoas começam a seguir esse novo perfil. Exposição prolongada do conteúdo, né? O perfil passa a mostrar outras pautas, críticas diferentes, inclusive a nomes de direita, narrativas que colocam dúvidas sobre lideranças, né? Talvez o Bolsonaro. Por exemplo, o Space sempre faz... O Space Liberal sempre abre o Space, né? Aquela sala você pode conversar. Aí eles fazem direto com o Jalim. O Nicolas também já participou com eles. É sempre o Kevin e o Jalim, são amigos. Aí o Jalim, ele estava levantando o questionamento se a assinatura da carta realmente era de Bolsonaro. Porque ele fez ali uma comparação e parece que a assinatura não era igual. É o tipo de pira, né? Aí o cara começa a colocar. Fala, será mesmo, velho? Será que isso realmente aconteceu? Será que foi o candidato? Aí fala aqui, né? Padrão observado. Muitos dos perfis compartilhados seguem um comportamento parecido. Porta de entrada, críticas fortes ao Lula. O chamariz. Identidade de direita. Estratégia, inserir críticas pontuais ou indiretas a lideranças da direita. O efeito, divisão interna e desgaste de rivais e abertura de espaço para novas lideranças. Aí vai. Absorção sem filtro completo. Seguidores não analisam o histórico. Confiança já foi transferida. Reforço cruzado. Esse perfil defende pautas semelhantes, promove o deputado, interage com a base do deputado, também insere críticas diretas ou indiretas a outras lideranças de direita, muitas vezes de forma sutil ou estratégica. Enfim, criticam o Lula com força, mas também deixam farpas contra nomes como Bolsonaro e seus filhos, governadores aliados e outras figuras relevantes. E aí vem um crescimento mútuo. O deputado ganha mais alcance e o perfil cresce com nova audiência, porque o perfil também serve, né, para retroalimentar tudo que sai do Nicolas, por exemplo, o Spaces Liberdade compartilha. Tudo. Aí vem um novo ciclo de compartilhamento, onde esse perfil compartilha o Nicolas recompartilha o perfil. E aí o Nicolas vai aumentando de alcance, o perfil também, e isso aqui continua. Não é difícil de entender. Por isso que quando o Eduardo vai lá... Eu ver se eu botei aqui nova postagem. Lá atrás. Por isso que eu falei pra vocês, quando eu vi Eduardo, logo no início falando, né? Demorei para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes. Eu falei, cara, esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E vendo aqui, né, vai que você chegou aqui agora, as pessoas que o Nicolas interage, sempre gente que odeia Bolsonaro, que Bolsonaro é frouxo, é safado, né, frouxonaro, dono frouxo, que acusa Eduardo e Carlos Bolsonaro de terem muito ódio, uma lista de destruição, as pessoas que têm que ser destruídas, sabe? O Ano dos Panos, que celebra a prisão do Felipe Martins, de todo mundo mais aí, Eduardo tendo que ser exilado, ele acha isso piadinha, né, fugiu, Felipe Martins um bundita, celebrando a prisão do Bolsonaro. Você acha que isso aqui é aleatório? Esse é um dos principais pontos. Mas vamos continuar. Paulo Figueiredo ontem até deixou um comentário. Tentei bastante colocar panos quentes, como você sabe, mas ele realmente passou de todos os limites. Não é a primeira vez que o Paulo Figueiredo tenta colocar panos quentes. Ele até falou que acho que tentou ligar, mas o Nicolas meio que não quis atender. Você vê que não é a primeira vez que o Paulo Figueiredo tenta colocar panos quentes? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver se ainda tá aberta. Uma postagem aqui. Tá, aqui, ó. Só pra você ver. Calma, postou ontem, né? 12 de fevereiro de 26, Paulo Figueiredo, em tempos. Antes de responder aqui, eu mandei uma mensagem direta pro próprio Nicolas, que não quis responder. Provavelmente porque hoje em dia ele é importante demais. Não reclamem de roupa suja que não é lavada em casa. O cara tenta resolver. O cara não sequer atende o telefone, aí a confusão cresce. E o seu Constantino diz, né? Na boa. Vai pegar umas ondas e esfriar a cabeça. Volta na postagem dele. Foi pela risada? Foi só pela risada? Foi só pela risada? Quantas vezes vocês já viram nos últimos meses confusões entre Eduardo e Nicolas? É só pela risada? Foi só pela risada no perfil do Silvio Grimaldo? Olha o cara que manda Eduardo esfriar a cabeça.
Está cheio de exemplo na história de irmãos mais novos em reinos ou clãs que tentaram sabotar o primogênito por inveja ou ambição, uma desgraça. O Paulo Figueiredo fala, né, a coisa mais óbvia do mundo. Então o sujeito que inventou, viabilizou e agora está defendendo com todas as forças a candidatura do irmão está sabotando. Enquanto o moleque, que não moveu uma palha sequer, finge que Flávio nem é candidato, tenta minar o grupo político dos Bolsonaros e vive fazendo intriga, deve ser bajulado a qualquer custo. Gabriel com quem está prejudicando seu julgamento. Não faz sentido algum. Não tem nada a ver, Gabriel, comigo. Esse sempre foi o Rodrigo Constantino. Não é de hoje. E tá na hora de acordar, né, Paulo Figueiredo? Seu amigo, vocês é que vocês têm junto aí, você é teu sócio também. Cadê o meu irmão? Amadurecer um pouquinho aí. Tem nada a ver comigo. Essa sempre foi a visão de Constantino sobre toda a família Bolsonaro. E esse aqui? E essa parceria com o churrasqueiro? Vendo o comportamento da nossa direita, que chama eleitor de tapado por votar em candidatos apoiados pelo Flávio, da própria família Bolsonaro se digladiando, do Valdemar incluindo as indicações do Jair ao Senado, constato com tristeza que o Brasil talvez mereça se lascar. Aí o churrasqueiro diz, a parcela honesta e trabalhadora do povo brasileiro não merece. A verdade é que precisamos de lideranças melhores. Então o problema é que as lideranças são ruins. O problema é que o Eduardo é ruim, o problema é que o Flávio é fraco, o Jair também. A gente tem que trocar, de preferência, lideranças do Partido Novo. É onde está a solução. Né? Aí essa turma surta por causa disso. Olha, ó. A coleirinha do Deltan. Cara, gente, era tão fácil, velho. Era só ter dado um jeito em Deltan Dallagnol lá atrás e acabou. Não ia ter Partido Novo. Deltan ia colocar o povo na coleirinha. Já tinha acabado tudo. Era só ter barrado a coleirinha do Deltan, bicho. Ela aparece ali de novo, né? Quem que aparece? Pra procurar confusão com o Jair Renan. Guilherme Kilter. A pet do Deltan. O pet do Deltan número 1. A primeira cadelinha do Deltan, que o Deltan elegeu pra ser vereador. O Jair Renan coloca, né? Não custa lembrar. Sorriso de deboche é argumento de meretriz. Aí tá ali, né? Colocando no vídeo do dia que o Jair Renan falou cidadãos. Só quem pode falar é a Janja. Você viu, Jair Renan? Eu também falei errado. As cidadãos eu acho que eu nunca falei, não. Ele meteu ali, né? O pet do Deltan. Aí quem que aparece pra defender o pet do Deltan? O outro pet do Deltan. O Constantino, né? O Pampers. Na boa, esse aí nunca fez porcaria nenhuma na vida. Só deu trabalho pro pai. Combate ao sistema do balneário. Resolve chamar Nicolas de PUTA usando Olavo. Não, ele não chamou o Constantino. O Constantino, né? O Pampers. Na boa, esse aí nunca fez porcaria nenhuma na vida. Só deu trabalho pro pai. Combate ao sistema do balneário. Resolve chamar Nicolas de PUTA usando Olavo. Não, ele não chamou o Constantino. Ele chamou, gente. Eu acho que é jeito de falar, né? Falar, ó, sorriso disso é argumento de isso. Não tá chamando, velho. Tá forçando a barra. E nem aparece, né? O tweet do Jair Renan, onde tá o tweet do Olavo. Aí imagina as pessoas que seguem ele falando, meu Deus, usou o Olavo pra falar isso do menino Nicolas, meu Deus. E agora a réplica aqui em Paim que acusa todo mundo de estar na Coledetan. Todo mundo não. Vocês da Oeste, da Gazeta, da Bradock e alguns políticos que são, em geral, os que não compartilham Flávio Bolsonaro. E que boletam junto debaixo da estrutura do Sérgio Santana, vendendo seus cursos, livros e tudo mais. Não são todos. Me respeite. Com esses irmãos, o Flávio definitivamente não precisa de inimigos. Não, antigamente só eu que tinha que ser excluído. Agora, o Flávio também tem que excluir os irmãos. Aí o Rony, que tinha denunciado a galerinha do Banco Master, né? Que tava recebendo, né, alguns milhõezinhos. A direita nesse país só existe por causa de Jair Bolsonaro. Todos os políticos de direita que tiveram ascensão foi através das mãos dele, direto ou indiretamente. Calma que essa parte aqui não é só de defesa ao Jair ou ao Flávio, não. O Tony vai fazer uma revelaçãozinha importante, que muita gente acha que é bobagem. Agora, pasmem. Bolsonaro, embora perseguido, preso por um fajuto golpe de Estado, pois não encontraram corrupção que o envolva, ainda está vivo, lúcido, e escolheu seu filho Flávio para presidente, mas ele foi retirado da força do jogo pelo sistema. Apoiar Flávio de forma aberta e incontestável nesse momento, principalmente devido à sua viabilidade, que está clara diante das pesquisas, é não somente uma questão de lealdade e gratidão a Jair, mas também uma obrigação para aqueles que dependem do voto e da credibilidade do nosso eterno presidente. Olha isso aqui agora. Há poucos meses, eu escrevi aqui a frase: eu não estarei na campanha do Flávio no primeiro turno, estarei desde já. Isso foi o suficiente para receber um follow de lideranças estabelecidas na direita, que eu admiro até hoje, tenho extremo respeito, inclusive liderança que prega a tal união. O que é que ele tá falando? Ó, quando eu falei isso, que eu já vou estar fazendo campanha pro Flávio desde já, pessoas da direita importantes deixaram de me seguir. Só que, o que acontecia no momento que o Rony falou isso? Que ele ia fazer campanha desde já. Foi naquele momento que o Menino de Ouro foi no podcast do Café com Ferri e falou que no primeiro turno ele vai ajudar.
Do jeito dele. Mas vai no primeiro turno. Aí o Rony também mandou uma direta, né? Pra Beyoncé de Ouro Preto. Mandou direta pro Nicolas, né? Já tô ajudando desde já. Aí foi o suficiente pro Nicolas ficar incomodado. Como assim eu tenho que ajudar desde agora? Na campanha do Flávio. Reconheço claramente que o nosso adversário é o PT e a esquerda é o Lula e sua ideologia nefasta. Porém, no plano de país, num propósito maior, já está estabelecida a estratégia que é Flávio presidente, maioria na Câmara e no Senado. Qualquer pessoa que pensa no Brasil entendeu isso, mas me parece que algumas pessoas preferem ser oposição eterna ao Lula, ou talvez não entenda, mas estão esperando chegar a sua vez, dependem dos votos de Bolsonaro, mas não querem de fato um projeto de Brasil. Um propósito para salvar o país das garras dos bandidos que o sequestraram e prenderam o nosso líder de forma covarde. Tenho 31 anos, sou cristão, e creio que Deus tem um propósito na minha vida. Creio também que enquanto eu estiver me guiando pelo meu propósito e por aquilo que é correto, certamente não precisarei passar por cima de ninguém. Pois Deus tem um tempo para tudo. Quero um país livre, quero entregar um país melhor para meus filhos, mas o poder pode estar nas mãos de qualquer um que genuinamente quer isso também. A estratégia de atacar ou fazer corpo mole na hora de trabalhar em cima de um propósito simplesmente para ser o salvador da pátria ou substituir um líder que ainda está vivo não me parece cristã. Veja Davi. Mesmo jovem ungido rei... Terminar isso aqui, eu vou dar uma pausa para beber uma água, que eu estou soluçando. Mesmo jovem ungido rei jamais ousou tocar no manto de Saul e ainda liderou por muito tempo os exércitos de Israel comandados por Saul, até que chegou seu tempo de ser rei e ele foi um grande rei. Davi não era movido pela ganância, mas pelo propósito, e é nisso que eu acredito. O Brasil, a direita, não precisa de um novo líder nesse momento, pois ele segue vivo, lúcido, indicou seu filho para nos liderar nessa batalha em 2026. E é nesse propósito, por saber que estamos alinhados com um país melhor, que eu seguirei com consistência, sem brigas e sem ego. Que Deus abençoe o Brasil. Aí, né? As pessoas estão notando que tem algo errado. Peraí, estou bebendo água. Pois bem. Aí ontem circulou um vídeo que eu acho que consegue explicar bem o que as pessoas esperavam. Só isso. Esperavam que, cara, o que vocês querem de mim? Algo mais ou menos nessa linha. A Tsuki compartilha ali, né, a postagem do O Povo, do deputado federal Nicolas Ferreira. É assim que se apoia alguém com empolgação e convicção. Se você não vê a diferença, o problema está em você. Vocês já viram algo nessa linha do Nicolas para o Flávio Bolsonaro? Ô André, meu filho, cadê, uai? Cadê o bloquinho? Cadê as musiquinhas? Cadê a campanha? Uai, tô querendo ir pra aí, meu filho. E fazer campanha pro nosso senador, né, pai? O senhor Alcides tem certeza aí que vai ser o nosso melhor senador aí da história do Ceará. Viu? Um abração aí, conte comigo, tamo junto. Manda a data aí que eu tô chegando. Ô André, meu filho, cadê, uai? André Fernandes sempre foi um dos aliados do Nicolas, né? De primeira hora. Aí estão trabalhando juntos há um tempo, então aí tem apoio, né? Não é difícil de entender, gente, que tem algo muito estranho acontecendo. O problema é que nem todo mundo acompanha a política de perto. Você vê. A gente comenta muito sobre o Partido Novo. A Tsuki colocou essa postagem, eu falei, cara, é de doer, viu? Aluno de direito expulso da UNB anuncia pré-candidatura à Câmara. Sim, ele pode plenamente ter mudado mil coisas, né? Escolher o novo, eu acho que foi um bom caminho. Se o povo quiser votar, vote. Eu fico vendo como é que as coisas funcionam, né? Ela coloca assim, depois de André Marinho, temos mais um que fez um inferno no mandato de Bolsonaro, né? Que tá se filiando ao novo.